A pobreza não é falta de dinheiro. O fracasso não é falta de sorte. A verdade suprema é que a pobreza é uma engenharia social perfeitamente construída que você foi rigorosamente treinado para amar, aceitar e defender com todas as suas forças, como se a escassez fosse uma virtude divina inquestionável. Eles mentiram para você. Eles riram da sua ingenuidade. Nos templos fechados às 7 chaves, onde o ouro e o poder circulam em profundo silêncio, a sua corrida desesperada e diária para pagar boletos é motivo das piadas mais cruéis durante brindes com cálices de prata. Fui um deles. Fui mestre maçom. Durante 30 anos de uma vida de obediência cega e juramentos de sangue, usei o avental, decorei os sussurros sagrados e protegi um sistema de controle financeiro tão nefasto que hoje me enoja até o fundo da minha alma. Hoje eu quebro o juramento. Hoje eu rasgo o véu da mentira. Faço isso não por vingança mesquinha, mas porque a fúria implacável que ferve em minhas veias me obriga a expor detalhadamente como eles roubam a sua prosperidade enquanto você dorme o sono dos justos. Sente-se agora mesmo. Desligue tudo ao seu redor. O que vou revelar nestes próximos minutos é o registro final e perigoso de um dissidente que cansou de assistir homens bons e honestos serem triturados impiedosamente por uma máquina invisível de escassez programada. Tudo começa na base. Tudo começa na primeira mentira. Ensinaram a você desde o berço que trabalhar arduamente, guardar algumas migalhas no banco e esperar a velhice era o único caminho honrado para um homem de bem cuidar e proteger a sua própria família. O suor não enriquece. O esforço cego nunca liberta. Se trabalhar até a exaustão fosse o verdadeiro e único segredo para a riqueza absoluta, todo pedreiro do mundo seria um milionário desfilando em carros de luxo importados pelos bairros mais ricos da sua cidade. A raiva me consumiu. A indignação me cegou temporariamente. Quando me iniciei nos mistérios ocultos da ordem, eu era exatamente como você, um homem desesperado por aprovação social, acreditando piamente que a fraternidade secreta me entregaria as chaves da abundância eterna. Fui cruelmente enganado. Fui testado e usado. Percebi tarde demais que a verdadeira fraternidade financeira não estava nos graus simbólicos e belos, mas sim em um círculo ainda mais restrito e invisível que suga implacavelmente a energia vital dos graus inferiores. Eles usam você. Eles sugam a sua vida. O sistema bancário moderno, o crédito fácil e as hipotecas de 30 anos são apenas as ferramentas sofisticadas que substituíram gradativamente os antigos grilhões e chicotes de couro da escravidão física medieval. Sinto um nojo profundo. Sinto repulsa absoluta. Lembro-me vividamente de uma noite específica no templo, quando um grão-mestre explicou, com um sorriso cínico no rosto, como a inflação era a mais bela e eficiente das ferramentas de confisco silencioso de riqueza. Eles não roubam seu dinheiro. Eles roubam seu tempo. O dinheiro fiduciário que você acorda cedo para perseguir não passa de um mero recibo da sua energia vital. Uma energia que eles desvalorizam a cada milissegundo ao imprimir trilhões de pedaços de papel. A engrenagem nunca para. A roda nunca cessa. Enquanto você tenta desesperadamente guardar pedaços de papel que perdem o poder de compra diariamente, a verdadeira elite acumula ativos reais e tangíveis, controlando as torneiras da liquidez mundial com mãos de puro ferro. Você foi domesticado. Você foi castrado mentalmente. Ensinaram nas escolas e igrejas que desejar riqueza é um pecado terrível, que a pobreza é nobre e que você deve aceitar sua condição precária, enquanto eles mesmos vivem como deuses intocáveis no topo do mundo. Essa hipocrisia machuca. Essa farsa dilacera a alma. Mas foi exatamente a dor excruciante de descobrir essa manipulação colossal que me acordou do transe profundo e me fez entender a verdadeira anatomia oculta do poder financeiro que rege o planeta. O primeiro pilar cai. A primeira ilusão se estilhaça. O verdadeiro segredo financeiro não tem absolutamente nada a ver com adoração a símbolos místicos, mas sim com a compreensão fria e matemática de que o dinheiro é apenas uma corrente direcional de energia. Eles criam represas. Eles canalizam fluxos abundantes. Assim como a água flui docilmente para onde a gravidade ordena, o dinheiro flui instintivamente para onde a atenção e o valor são ancorados, e os líderes das sombras são mestres absolutos em desviar o seu rio. Entenda o jogo sujo. Entenda a regra imutável. A maior revelação que tive ao chegar aos altos graus foi perceber que o medo da escassez é a emoção exata e cirúrgica que os bilionários instilam em você
para manter as catracas girando. O medo paralisa. O pânico mental aprisiona. Quando você age movido pelo medo terrorista de não conseguir pagar o aluguel, você aceita qualquer migalha, vende seu precioso tempo por nada e entra no estado de submissão perfeita que eles sempre desenharam. Mas há uma saída. Mas existe uma chave oculta. Quando minha raiva vulcânica cedeu espaço à compreensão puramente analítica, descobri que a arquitetura deste sistema macabro possui uma falha fatal estrutural que qualquer indivíduo hiperfocado pode explorar impunemente a seu favor. A geometria sagrada real. A matemática oculta dos ricos. O grande segredo deles baseia-se única e exclusivamente no princípio do juro composto alavancado, operando não apenas com capital, mas com conhecimento, influência, relacionamentos e de forma implacável com o seu tempo. Eles nunca trabalham. Eles apenas orquestram. Enquanto você acorda de madrugada para trocar as melhores horas do seu dia por centavos de real, os grandes mestres da economia constroem sistemas passivos que trabalham incansavelmente, sugando margens infinitas de milhões de pessoas. Você é a bateria. Você é a fonte primária de energia. Cada vez que você consome passivamente entretenimento inútil nas telas brilhantes e compra passivos tóxicos disfarçados de ativos de sucesso, você está literalmente alimentando a base da pirâmide deles com seu sangue. Pare de reagir instintivamente. Pare de choramingar pelos cantos. O segredo central que eles jamais revelam é que a transição irreversível de escravo oprimido para mestre financeiro exige que você assassine a sua identidade de consumidor e adote a mente de um criador implacável. Eu vi a luz cegante. Eu vi a engrenagem nua. Quando finalmente entendi que a riqueza massiva é gerada pela resolução cirúrgica de problemas em larga escala e pela eliminação total do ego emocional frente ao capital, minha realidade inteira se estilhaçou em 1000 pedaços. O dinheiro não tem moral. O dinheiro não sente pena. É uma ferramenta estritamente neutra que responde apenas à gravidade invisível do valor percebido. E os arquitetos das sombras sabem exatamente como manipular a sua percepção cega para transbordar os próprios cofres. Eles criam escassez artificial. Eles inventam crises midiáticas. A cada ciclo de pânico manufaturado na economia, enquanto a manada entra em desespero profundo e liquida seus parcos bens na bacia das almas, eles compram o planeta inteiro pagando apenas centavos. É uma dança nefasta. É um ritual constante e silencioso. A grande transferência de riqueza nunca acontece por acidentes do destino. Ela é um balé incrivelmente coreografado para arrancar o capital das mãos trêmulas dos impacientes e depositá-lo nos bolsos fundos dos calculistas frios. Mas o feitiço tenebroso pode ser quebrado. Mas a ilusão tem um limite claro. Você pode anular instantaneamente a influência dessa magia negra financeira se tiver a coragem de parar de jogar pelas regras viciadas deles e começar a construir a sua economia pessoal blindada. O primeiro passo é o silêncio. O primeiro passo absoluto é o sigilo brutal. Nunca revele seus movimentos financeiros e planos de ataque a ninguém, pois a inveja tóxica e as expectativas alheias são âncoras emocionais pesadas que drenam a sua energia vital de execução. Construa muros altos ao seu redor. Construa poços inesgotáveis. Você precisa se isolar cirurgicamente da programação doentia da mídia que sabota sua mente com desejos fúteis, focando cada gota do seu suor em adquirir sistemas automatizados que jorrem dinheiro na sua conta. A clareza surgiu como um sol. A paz finalmente inundou meu ser. Ao compreender metodicamente como esse gigantesco e sujo teatro mundial funciona, a minha indignação derreteu instantaneamente, dando lugar a um estado de profunda e letal quietude mental de mestre. Eu os perdoei intimamente. Eu me libertei das correntes. Não fiz isso por nenhuma bondade moralista, mas porque decifrar a mecânica fria deste xadrez me tornou invulnerável às suas armadilhas, gerando em mim uma gratidão imensa por ter acordado a tempo. A gratidão verdadeira é tática. A gratidão é o poder mais alto. Ela altera violentamente a sua frequência cerebral de uma sobrevivência desesperada para uma frequência de abundância cirúrgica, permitindo enxergar ouro maciço, onde a massa alienada enxerga apenas lixo e cinzas. Eu vejo o tabuleiro completo. Eu analiso todas as peças. Hoje já não sinto mais raiva da ordem ou dos líderes globais, pois eles apenas jogam o jogo predatório da natureza humana. Cabe exclusivamente a nós decidir se morreremos como peões descartáveis ou reinaremos como jogadores absolutos.
O conhecimento genuíno liberta. O conhecimento aplicado purifica a alma. A indescritível sensação de saber exatamente como proteger a sua família contra a devastação da inflação é um êxtase de poder que nenhuma fraternidade secreta do mundo jamais conseguiu me proporcionar. Sou grato pela minha jornada tortuosa. Sou profundamente grato por toda a dor sentida. Cada mentira contada na loja, cada decepção sofrida nas mãos dos poderosos, atuou como um degrau perfeito e necessário para a minha iniciação solitária nas verdadeiras leis universais da fortuna. A verdadeira e suprema ordem é interna. O único templo real é você. Nós não precisamos usar aventais ritualísticos ou decorar palavras passe ridículas quando finalmente possuímos o domínio psicológico inabalável sobre os nossos impulsos primitivos de consumo e geração incessante de valor. O relógio está correndo contra você. O cerco mundial está se fechando rapidamente. Eles estão finalizando agora mesmo uma nova fase de dependência digital extrema, onde cada centavo que você ganha será rastreado, julgado e bloqueado caso você desobedeça aos novos ditames do sistema. Você precisa agir hoje. Você precisa despertar deste coma. O conhecimento obscuro que decidi compartilhar com você aqui, extraído diretamente do ventre da máquina que repudiei, é o seu último passaporte válido antes que os pesados portões de ferro do sistema se tranquem para sempre. A moldura desta história se encerra aqui. O registro proibido chega ao fim. Neste exato momento estou apagando meus rastros virtuais, destruindo meus arquivos sensíveis e deixando esta mensagem ecoar pelo infinito cibernético como um alerta vermelho e urgente para quem tiver coragem de ouvir. Eu desafio você frontalmente. Eu convoco o seu instinto adormecido. Assim que fechar este vídeo, olhe para as suas finanças devastadas e destrua agora mesmo pelo menos uma crença covarde e miserável que a sociedade fraca injetou na sua cabeça sobre a natureza do dinheiro. Não seja um covarde dócil. Não seja gado marcado para o abate. O sistema parasita conta com a sua imperdoável preguiça intelectual para continuar engordando os próprios cofres. Provar com resultados que eles estão errados não é apenas enriquecer, é uma questão de pura honra e sobrevivência. Você já tem a chave. Você possui o mapa completo. O derradeiro segredo que os intocáveis mestres financeiros nunca contam em público é que eles só detêm o poder monumental sobre o mundo porque você lhes entregou o seu poder de bandeja, afogado em distração, medo e ignorância voluntária. Recupere o controle da sua mente. Recupere a posse da sua alma. Pare agora de pedir permissão de joelhos para prosperar. Levante-se majestosamente da lama da mediocridade conformada e comece a erguer a sua própria fortaleza inexpugnável, assentando cada tijolo forjado no puro conhecimento implacável. Este é o meu ultimato. Este é o seu marco zero absoluto. Se você virar as costas para essa verdade hoje, amanhã você acordará no exato mesmo labirinto sujo, correndo exausto na mesma roda, sorrindo docilmente para os mesmos tiranos invisíveis que controlam cada batida do seu coração. Faça a sua escolha vital. Faça a ruptura brutal e definitiva. Ou você assume o manto de arquiteto inquestionável da sua própria riqueza massiva, ou você aceita continuar sendo apenas o tijolo anônimo e invisível com o qual os grandes mestres constroem as masmorras financeiras deles. A responsabilidade recai apenas sobre os seus ombros. A culpa pelo fracasso é inteiramente sua. Nenhum político corrupto vai te salvar das dívidas, e nenhuma fraternidade esotérica e exclusiva vai escancarar as portas mágicas da liberdade se você não forçar a pesada fechadura da realidade com as próprias mãos. Seja o eterno dissidente. Seja o rebelde calculista. Pegue cada gota de veneno que aprendeu neste expurgo de hoje e silenciosamente transforme a sua velha raiva em uma máquina imparável de execução fria, disciplina cega e acúmulo diário e agressivo de ativos perfeitamente intocáveis. Acorde para a guerra agora. Lute pela sua linhagem agora. O verdadeiro jogo da riqueza só começa no instante mágico em que você diz um não definitivo à escravidão moderna, pois é essa exata vibração sonora que faz as pirâmides de poder tremerem de pavor absoluto diante da sua gloriosa ascensão.